Círculo da observação inconsciente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Saiba, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos numa série de vídeos falando sobre lei vibratória, lei da atração e manifestação do magnetismo pessoal. Se você se interessa por estes assuntos, acompanhe os nossos vídeos, volte a alguns vídeos aí para você entender melhor. Toda terça-feira, às 19h45 tem um vídeo novo aqui no canal. Este círculo é um assunto muito importante, assim como a lei da harmonização. Ele é necessário que você entenda para amadurecer os pensamentos sobre o que você atrai na sua vida, no seu dia a dia. Há um pensamento entre os budistas que diz assim, que a compaixão enobrece o homem. Podemos dizer que quando um ser humano ele está em contato com a natureza material, a matéria, ele é um ser espiritual que se fundiu a essa energia. No hinduísmo se chama essa energia de Parvati, essa mãe Shakti, o feminino, que adere à consciência, que seria a nossa parte divina, que entra dentro deste universo material. Você já viu por acaso aquela forma do átomo que tem um núcleo e prótons e elétrons giram em certa harmonia em volta do núcleo? Pois é, quando a gente fala que o círculo inconsciente, ele é uma espécie de energia, ela é mutável, porém, acontece que a maioria das pessoas torna esse círculo imutável. Eu diria assim, que os grandes mestres falam que nós estamos caminhando para um colapso justamente por não mudar o padrão de pensamento mental. Não mudar a forma com que a gente lida com a realidade. Então, a gente está sempre, vamos dizer assim, como zumbis. Como pessoas, como uma massa de pessoas adormecidas. Mas, Carlos, adormecidas para o que exatamente? Nós estamos adormecidos para o que criamos, para o que estamos desenvolvendo, para onde está indo nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas ações. Por não refletir o tanto e as possibilidades que aquilo, vamos dizer assim, exerce na nossa vida e na vida das outras pessoas, a gente tem atitudes como um zumbi, que está aí, como nos seriados, comendo, querendo comer o cérebro dos outros. Há uma coisa que a gente não consegue alcançar e, de certa forma, a gente luta para que as outras pessoas, os objetos, alcancem para nós, né? Então, o círculo, ele é a massa de pessoas que materializa a mesma coisa. E aí, depois volta no mesmo ponto de partida, vai até lá e ela fala, eu não consigo fazer nada melhor, parece que eu tenho uma maldição comigo. A pessoa repete isso para ela, mas mal entende que ela ainda assim está afirmando o círculo inconsciente. E isso é como um átomo, né, que ele se manifesta. Mas é tido que a lei mostra, e os estudos científicos já provaram, que o homem, a consciência humana, consegue manipular a matéria, né? Como diria o ditado, né? Os testes comprovam que a consciência do homem, estando presente, manipula a realidade. Mas isso é difícil você acreditar quando eu digo que você vê uma parede sólida, você vê móveis à sua volta. Você realmente acredita que tudo isso seja sólido, que você não compreenda um pouco além daquela sistemática que as pessoas estão. Porque se você compreender, a sua vida de consciência já começa a mudar. Você já vai começar a manifestar outra abertura de consciência. Há um limite nisso, só salientando, há um limite. É tido que Parvati, a energia Shakti, ela tem, claro, as consciências vão se elevando. Cada vez que você se eleva, você pode manipular muito mais a realidade. Você pode manipular muita coisa à sua volta. Agora, isso tem um controle, porque você é uma centelha divina, um fragmento divino.
você também tem um poder dentro do lado humano muito grande. E que, se não for controlado, você pode chegar a grandes, vamos dizer assim, manifestações. Olha a Segunda Guerra Mundial, veja tudo o que aconteceu ali. Olha, se não fosse parado aquele pessoal, o que teria acontecido com a humanidade. Então você pode ver que sempre há um mecanismo que vai ali e para aquele povo que está ali anos, às vezes um povo secular, séculos de domínio, de repente entra em declínio. Por que entra em declínio? É a consciência sistemática deles de poder, de não entrar na sistemática correta. O nosso plano, a humanidade, só será evoluída quando nós entrarmos nesse plano de consciência superior, nós sairmos desse círculo que eu comecei falando. É um círculo que se manifesta sempre depredação, então eu não manifesto construção, eu não emano evolução, eu emano usurpação. Eu estou sempre usando a energia, pegando energia, e ao invés de também doar, criar energia, criar o melhor. Você imagina se hoje, não digo 7 bilhões, né? Mas uma parte desses bilhões, talvez 10%, né? Vamos dizer aí 100 milhões, 200 milhões de pessoas criando todos os dias alguma coisa, tentando criar pelo menos alguma coisa para o benefício da sua comunidade. Não vou dizer nem humanidade, mas comunidade. Sabe, aquela pessoa que um dia fosse cuidar da praça do seu bairro sem cobrar nada, fosse pintar ali um ponto de ônibus, arrancar os matos em volta de um ponto de ônibus, você iria dizer, que ridículo, uma pessoa jamais vai fazer uma coisa dessa. Eu não quero. Veja só, quando eu digo poder pessoal, eu quero trazer aquilo que, vamos dizer assim, o prato mais fino, o prato mais caro. O prato mais caro é aquele que você pode ter a riqueza, mas ainda assim, você ter na sua mente que você pode ter uma participação no todo em estado de consciência. Porque quando você manifesta a realidade material, você faz, é porque uma consciência maior dentro de você está manifestando. E essa consciência, embora você esteja ali pintando alguma coisa, arrumando alguma coisa, ajudando alguma coisa, algo maior está sendo construído. Algo maior está acontecendo. E você não percebe a potência que carrega aquele ato, aquele gesto, aquela coisa de finalmente você estar fazendo alguma coisa. É como eu falo para os meus alunos mais antigos. Eu digo, façam a maquete, esbocem ela na mente, desenhe, pinte, construa, faça mesmo uma réplica. Vocês não têm noção de como isso manipula a realidade. Todos que, de certa forma, quebram esses paradigmas que existem na mente das pessoas, desse círculo que eu falei, esse círculo inconsciente que torna todos como zumbis, e você quebra isso e começa a pensar diferente, as manifestações, as possibilidades que surgem para você começam a mudar. E se não acontecem ainda, tenha paciência, que você vai perceber que chega uma hora que desencadeia. O não acontecer é justamente pela quantidade de bloqueios que às vezes você carrega com você. As limitações, os calcinations, mas isso, às vezes a barreira é grossa, vamos dizer assim, a parede é grossa, mas ela está ruindo. E uma hora ela vai quebrar e cair, e você vai ver aquilo aberto à sua frente. Por isso é muito importante compreender ponto a ponto aqui do curso. Uma hora você entende a lei da harmonização e você toma uma consciência. Você precisa estar em harmonia com seus objetivos. Depois você precisa entender que a humanidade está... Porque vai chegar pessoas e falar, isso não funciona, nunca aconteceu comigo, não funciona. E você vai responder, é claro, porque não funciona. Existe um círculo inconsciente acontecendo neste momento. Como assim um círculo inconsciente? Sim, ajude aquela pessoa a entender. Porque o estado vibratório que ela tem constrói os sentimentos que ela tem, constrói o estado vibratório. O estado vibratório vai se manifestando, na realidade, como um estado embrionário.
que chamam, né, estado embrião, que eu quero falar isso nos próximos vídeos. Mas por hoje, acredito que tenha ativado um pouco a chave da abertura de consciência em você, e não há caminho, não há sucesso, não há poder pessoal sem girar esta chave. Então, saiba, é muito importante que você manifeste essa quebra desse círculo inconsciente. Torne sua vida o mais consciente possível. E aí você estará quebrando esse círculo inconsciente. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Se você quiser, fique uns minutos agora em relaxamento, ouvindo uma musiquinha, para que você aproveite essa mudança de estado vibratório que vocês que chegam até o final conseguem. Deixe isso manter um pouco e faça o desenho agora mental do objetivo que vocês querem, do grande objetivo, sem bloqueio, sem regras, sem limites, fazendo aquilo ser possível em sua mente. Manifeste-se agora, nesses próximos minutos, que eu vou deixar uma imagem aqui para vocês e ao mesmo tempo, sabe, quebrem essa couraça de julgamento, essa couraça que bloqueia vocês. Tá? Aproveitem, já que você tirou o momento para assistir esse vídeo, fique mais um pouquinho e faça somente um pequeno exercício. Sem prática, nós não vamos chegar lá. Eu me torno você.